Então, bom dia. Agradecemos a presença de vocês, nossa última reunião do ano. Agradecemos imensamente a Isabela, que é Isabela Fontanello, que é mestranda do programa de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é graduada em Relações Internacionais pela PUC de Minas. E ela gentilmente vai fazer a apresentação do texto que constitui a nossa pauta de hoje, que é Gender in the Global Economy, um texto da J.M. Tickner, no livro que ela mesma escreveu, Gendering World Politics, Issues and Approaches in the Post-Cold War Era. J.M. Tickner é uma das maiores referências, eu julgo, inclusive, a maior e mais importante referência na área de feminismo e gênero nas relações internacionais, uma acadêmica, pesquisadora e teórica muito original, muito interessante. E a Isabela nos dá a honra aqui de poder apresentar essa contribuição desta autora tão importante. E, então, sem mais, eu passo a palavra para ela e vamos, então, seguir adiante. Mais uma vez, Isabela, muito obrigado. Passo a palavra para você. Obrigada. Como você já vem dizendo, a Tickner, eu acho que é uma das autoras que precisa ter em qualquer trabalho, se a gente for falar de feminismo. Ela mostra de forma muito abrangente, ela começa a inaugurar e explicar um pouquinho mais sobre como o feminismo e essa discussão mais pós-positivista ela vai se inserir nas relações internacionais. Então, é muito importante sempre a gente falar sobre as obras dela e falar um pouquinho sobre ela para entender como isso funciona dentro das teorias de relações internacionais e como ela vai resgatar também, ver as mulheres nas relações internacionais como algo que importa. Ela mesma fala que há necessidade da gente estudar mulheres tanto na economia internacional, quanto na política internacional e também na segurança internacional. Esse livro dela ele vai ser bastante abrangente, vai falar um pouquinho também sobre a economia, sobre segurança. Então, é um livro que fica aí como referência para vários tipos de trabalho que vai falar sobre mulheres, feminismo nas relações internacionais, né? Então, esse texto que eu fiquei para apresentar hoje, ele vai falar um pouquinho sobre economia global, como o gênero está inserido nessa economia global. Então, ela começa falando sobre como isso é inaugurado nas relações internacionais, como a economia política internacional ela começa a ser ali um tema e começa a ver a necessidade dessa discussão ali na década de 70 e vai falar um pouco sobre como o gênero ele não vem inserido nisso, como ele também não estava inserido em nenhum dos outros debates anteriores à popularização dos estudos de economia política internacional. Quando a gente vai falar também de segurança internacional, a gente não tem estudos para gênero. Só um minutinho. Meu cachorro está chorando. Pronto. Os pets da pandemia. Ele resolveu ter todas as aulas de relações internacionais, logo ele que vai ser o mestre em relações internacionais e eu não, porque ele está em tudo. Mas então ela vai falar sobre essa não inserção de uma visão de mulheres e de uma visão feminista dentro dessas várias áreas das relações internacionais.
Então, nesse texto, ela também vai trazer bastante uma visão da globalização, né? E ela vai trazer um debate para falar um pouco mais sobre como vem essa discussão da economia política internacional nas relações internacionais, vai falar um pouco sobre como esse debate ele tem ele tem uma abordagem interparadigmática com o realismo, o liberalismo e o marxismo. Então, ela vai fazer todo um apanhado geral sobre o debate tradicional dentro da economia política internacional, para depois vir falar um pouco sobre o feminismo dentro da globalização e como as mulheres elas estão inseridas na política e na economia global. Então, eu gostaria de falar brevemente, né, sobre essa breve contextualização dela, né, e depois a gente já entrar no debate sobre a globalização, as questões do feminismo, e que eu acho que a gente vai ter bastante discussão aí pela frente, já que a gente também tem outras autoras que vão nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, até mesmo a Silvia Frederici, enfim, outras autoras. Eu acho que depois a gente pode colocar para debate isso e falar um pouquinho sobre as mulheres na economia e na globalização, já que é um tema bastante denso e que começou a ser bastante popularizado. Então, a autora ela vai trazer um pouco sobre os paradigmas nas relações internacionais e como eles estão dentro da economia política internacional, e vai falar um pouco sobre que a agenda central de pesquisa é investigar a cooperação entre os estados e como ela é possível. A gente vai ter aqueles debates mais tradicionalistas do realismo, do liberalismo, que a gente já conhece um pouquinho, e ela vai trazer como vem essa globalização econômica, como vem essa noção mais liberalista na década de 90. Então, que a gente vai ver um mundo mais sem fronteiras, uma ênfase na produção, e a gente vai ter aí esse enfoque na globalização. E um dos pontos que ela traz, e não só ela, como várias autoras trazem, é como a globalização ela vai ter e vai acentuar algumas desigualdades no mundo, principalmente no caso das mulheres. Então, ela vai ter ali vai acentuar essas diferenças econômicas, vai também falar sobre uma questão da geografia, de raça. Ela também vai trazer esse debate mais interseccional para falar sobre essa globalização e como as mulheres em diferentes partes do mundo elas sentem a globalização como como tem também esse mito, né, de crer que o mundo se tornou mais globalizado, que há ali uma questão de emprego, e como isso também ele vai ser diferente para várias mulheres do mundo, como, por exemplo, as mulheres do sul global, que acabam indo para o norte global para conseguir ali emprego e, enfim. Então, ela vai mostrar isso e vai também marcar bastante isso para falar que existe também uma diferença entre essas mulheres. E ela vai dizer que também a pobreza das mulheres ela é muito maior ali na década de 90, e ela vai falar sobre essas perspectivas feministas sobre a globalização econômica e como esses números eles são ruins, e como esses efeitos da globalização ela traz efeitos ruins para as mulheres. As mulheres elas vão começar a trabalhar ali no setor assalariado e são mal remuneradas. A gente vai ver ali com o neoliberalismo e com essas novas políticas neoliberais de emprego e, enfim,
E até agora, citando um exemplo, o caso ali dos Estados Unidos, quando as mulheres do sul global elas vão para os Estados Unidos e em busca de empregos, e elas conseguem esses empregos, que era uma coisa que a gente antes não estava debatendo, essas mulheres ainda não dentro dessa esfera privada, né? Mas elas vão se inserir nessa esfera privada e dentro desses empregos que não vão ser formais e que vão ter o interesse de contratar essas mulheres para uma questão ali de uma que vão pensar que as mulheres elas são mais fáceis, né, de lidar dentro de uma empresa, de uma produção, e vão muitas vezes vão justificar que as mulheres elas não fazem greve, as mulheres elas não precisam e eles não precisam pagar a mesma remuneração dos homens, então a gente vai ter também essa questão. E isso só colocando de exemplo para a gente entender um pouco mais de como isso mudou com a globalização, como que as mulheres elas saem dessa esfera doméstica, elas entram nessa esfera do trabalho, mas que elas elas também são invisíveis, elas também são invisibilizadas exatamente por essa questão de também serem colocadas, né? Vamos falar sobre aqueles estereótipos de gênero, ser colocada dentro daquele estereótipo de gênero que não vai causar maiores problemas ali para um empregador, já que ela não tem, não há uma necessidade de uma remuneração, e, enfim, ela não vai representar problemas ali para aquele empregador. Então, a gente vê isso também, tomando um pouco da visão ali da economia global da época, e ainda hoje, né, que a gente tem questões migratórias, e ela até vai falar um pouquinho sobre isso, como essas mulheres vão fazer essa migração do norte para o sul, e vai falar um pouquinho também sobre que eu havia comentado antes, que a gente sai de uma esfera pública e a gente vai para uma esfera privada. Também há ali uma visão de que essa esfera privada ela ainda também ela tem ali uma série de... Gente, se meu microfone estiver batendo, vocês me avisam. Ultimamente eu estou com esse problema, mas enfim. Então a gente vai ter ali uma série de questões mesmo que vão falar sobre essa visão do privado e para o público. E como esse privado também, ele tá e ele não se mostra, né? Ele vem todo com aquela fantasia, com algumas aspas, de cuidado, e que também é um serviço que acaba não sendo remunerado, e várias mulheres, elas precisam de empregos e precisam estar dentro de uma mão de obra remunerada, mas pensando também que ela precisa de tempo e precisa ali ter recursos para lidar com a esfera privada, que é dentro ali da casa, com cuidado e todo também aquele estereótipo que fica marcado. A gente vai falar também sobre isso, e eu acho que a gente pode até trazer um pouco sobre essa visão, né, de como a gente vai tirar um pouco desse estereótipo, né, das mulheres indo para o mercado de trabalho e trazer essa visão de como também essa economia do cuidado ela acaba e ali dentro também de uma visão liberal e até mesmo trazendo aqui para contextualizar a Beth Friedan, que vai falar, né, sobre essa necessidade da mulher ela ir para o mercado de trabalho, mas e daí quem fica, né, nessa economia do cuidado, quem fica ali dentro da esfera doméstica, que vão ser as mulheres do sul global que vão acabar entrando nessa área, tá? Então, a gente vai ter um pouco sobre essas noções, que ela acaba falando um pouco sobre
a mulher quando ela entra nessa esfera pública e como também acontece nessa esfera privada, que ela sempre vai estar nessa economia e sempre vai estar nessa questão do cuidado. Ela também vai falar de como o neoliberalismo e o liberalismo ele acaba, e vão falar assim da globalização, e como a globalização ela também acaba sendo prejudicial para as mulheres ali que vão fazer alguns trabalhos em relação ao meio ambiente, e também são debates hoje que estão muito mais tendo em vista, né, a década de quando ela lança o livro, que avançaram muito sobre essa questão das mulheres enquanto trabalhadoras, e agora a gente tem outras visões ali em relação ao meio ambiente, como elas estão inseridas nisso, e como a globalização ela vai ser prejudicial para esse tipo de trabalho, para esse tipo de economia. E depois também, durante o texto, ela vai citar um pouco sobre essa migração, não só dessas trabalhadoras de fábrica, das trabalhadoras domésticas, mas também como as trabalhadoras do sexo, que vão acabar migrando para isso. Também a gente consegue ver, dentro de uma visão da migração, essa migração forçada e esse tráfico de pessoas, dessas mulheres que acabam indo para outros países do norte, para entrar dentro desse mercado do sexo. Então, elas vão abandonar, né, esses países pobres, esses países que não viram a globalização acontecer de uma certa forma, para ir para esses países mais ricos, devido a essa necessidade familiar, essa necessidade ali de sobrevivência. Então, existe esse debate também, né, na migração, e que ela vai trazer aqui. Então, é um texto bastante completo, se a gente for analisar dessa forma, que, como eu falei ali no começo, ele vai contemplar várias pesquisas. Até mesmo atualmente, né, eu faço uma pesquisa sobre a questão das mulheres nos Estados Unidos e dessas mulheres migrantes. Então, que a gente acaba vendo também dessa migração laboral que ela vai citar, e como essa migração laboral ela acaba sendo cada vez mais feminina, cada vez mais por causa de empregos. Então, ela vai pontuar isso, e vai pontuar isso como uma das consequências da globalização, e como essa consequência da globalização ela vai afetar também, e para as feministas pós-coloniais, como ela também vai afetar principalmente essas mulheres do sul global. E que daí ela fala um pouco, né, sobre a gente desprender dessa visão universalista, de um feminismo universalista, que vai falar e talvez vai, assim, já fazer uma crítica, mas que vai pontuar, né, tipo, porque as mulheres elas estão trabalhando, sim, mas elas estão trabalhando, elas estão precisando se desprender de algumas coisas que são diferentes em relação ao lugar de onde ela veio, a sua cor, e enfim. E a gente vai ver isso bem acentuado no neoliberalismo, que vai fazer, e que vai, na globalização, né? Eu tô falando neoliberalismo, mas deixando marcado aqui que ela vai falar mais sobre essa globalização, mas como essa globalização ela acaba sendo prejudicial, principalmente para essas mulheres, né, que vão estar dentro desses outros papéis. E depois ela fala um pouquinho sobre a divisão de trabalho e como há essa divisão do trabalho em relação a gênero e como ele vai funcionar nesse mundo globalizado, e que é um pouco daquilo que eu citei, com esses papéis de gênero e esses estereótipos de gênero que a gente
a gente já conhece, dessa mulher que vão trabalhar para fora, na esfera pública, fora de casa, e como sempre vai ter essa associação, né, das mulheres enquanto dona de casa, do cuidado, a mãe. Então, isso ela vai pontuar que acaba se tornando até mesmo institucionalizado. E também há debates ali que vão falar que esse trabalho é um trabalho não remunerado. Muitas mulheres, não citando agora aquele exemplo que eu disse das mulheres do norte e das mulheres do sul, é um trabalho que ele não vai ser remunerado. E ele acabou sendo institucionalizado e naturalizado. Então, eles nunca veem esse tipo de trabalho como um trabalho. Sempre vai ser como ali um estereótipo da mulher e como ela deve agir, como é necessário esse cuidado. Não vai ser visto como um trabalho. Tem até algumas autoras que vão falar sobre as horas trabalhadas, né? E como essas horas trabalhadas, elas não são colocadas também o momento do cuidado. E depois a gente pode até refletir um pouquinho sobre como isso ficou na pandemia, né? Que houve uma mudança e uma necessidade, e como essa institucionalização ela ficou muito clara na pandemia. A gente pode também falar um pouco sobre isso depois da apresentação, mas voltando, né? Então, a Tickner, ela vai falar, então, que essa força de trabalho, ela vai ser ideal ali para o capitalismo contemporâneo, porque as donas de casa, elas não vão ser definidas como trabalhadoras, e elas sempre vão estar ali naquele status de cuidado. E quando elas são ali colocadas como domésticas, que foi para trabalhar para outras pessoas, os salários delas sempre vão ser mais baixos, e essa mão de obra ela sempre vai ser mais barata, e nunca vai ser também, como posso dizer, valorizada. É sempre um trabalho desvalorizado em relação a essa temática que a gente está falando sobre o trabalho doméstico e como essas mulheres elas têm essa necessidade de ocupar mesmo esses espaços. Depois, então, a Tickner, ela vai principalmente, e eu até gosto bastante disso no texto, porque a Tickner, ela traz vários pensamentos, várias autoras para falar sobre o tema, e ela até fala que, para a visão de algumas autoras, isso não é o que acontece. Existe sim essa necessidade, e a globalização ela acaba colocando as mulheres dentro desse mercado, e que está ótimo. E a gente tem essa visão que ela vai pontuar várias vezes, e é a que ela mais destaca, e que também é a que mais faz sentido, que é essa visão das feministas pós-coloniais, e como existe essa questão e como a globalização ela afeta novamente essas mulheres do sul global. Então, a Tickner, ela vai trazer, né, que essas feministas elas vão afirmar os efeitos negativos das mulheres, e como essa divisão do trabalho baseada em gênero, e também baseada ali, como a gente já havia, como eu já havia pontuado, em relação à raça, eles não vão ser
eles vão trazer esses efeitos negativos e como eles vão ser mais complexos nas relações sociais e como isso está inserido na vida do indivíduo. Então, ela também vai trazer, falando sobre essas feministas pós-coloniais, que muitas vezes essa subordinação das mulheres, ela não vai ser causada apenas sobre essas forças do mercado, não vai ser apenas causada por isso que a gente vem debatendo sobre globalização, mas como também a gente vai ter a questão das escolhas políticas, a questão econômica e a questão também desses estereótipos, né? Então, a gente vai ver que essa economia global, ela sempre vai estar em uma visão de desigualdade de gênero, e sempre vai ser uma visão mais racializada. Então, a autora ela vai trazer vários desses pontos para o debate e para mostrar um pouco sobre essas diferenças de como a globalização, que tem aquela premissa, né, super legal e, nossa, a gente vai diminuir fronteiras e como isso acaba sendo prejudicial para as mulheres e como as mulheres elas também estão em uma posição de subordinação maior. Então, agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as impressões que vocês tiveram enquanto liam o texto e para a gente debater um pouco mais sobre o tema. Opa, consegue me ouvir? Ou tá muito ruim? Sim. Sim, ouvimos. Otávio, pode falar. Olá, tudo bem? Eu sou Otávio. Muito obrigado, Isabela, por essa apresentação. Foi muito pertinente. E realmente essa questão da globalização ela influencia muito no nosso modo de ver o feminismo hoje em dia, né? Que ao mesmo tempo que a gente vê muito no noticiário, nos textos acadêmicos, os pontos positivos e negativos sobre a questão capitalista da globalização, também deixa mais escancarada essa desigualdade, tanto em termos sociais, raciais, como também de gênero. Como a gente pode observar na questão que ficou evidente, mas no aspecto do orientalismo, né, de como as mulheres islâmicas são tratadas, como o sul global ele é tratado, como você explicou direitinho, né? E achei muito pertinente esse tema, porque faz essa alusão de uma forma mais focada, né? Muito obrigado por essa contribuição, Isabel. E também acho que nisso que você falou sobre essas mulheres e sobre esse orientalismo, a gente vai ver bem também de como essa globalização ela vai colocar, de como essas mulheres elas também precisam ser salvas, que a gente comenta muito ali em alguns textos mais específicos dos estudos ali pós-coloniais, né, feministas pós-coloniais, dessa necessidade de como o Norte vai achar que eles precisam estar ali para salvar essas mulheres. A gente consegue ver isso também dentro dessa economia, né? De como essas mulheres elas não vão ser vistas como pessoas que precisam, que estão ali por uma consequência da globalização, mas por uma questão mesmo de olha como é necessário que exista essa visão bem norte e sul. Talvez a gente possa até pensar um pouco sobre isso. Isabela, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. Eu vou sublinhar alguns pontos, tanto do texto quanto da sua apresentação. Alguns, né, não todos. Que é um texto que tem uma abrangência, né, e um alcance muito grandes, né, e, de fato, ele suscita
inúmeras questões para discussão se relacionam, inclusive, a temas bem atuais, como você bem mencionou, a questão da pandemia. Eu gosto muito da J.M. Tickner, porque ela é uma autora que, a meu ver, ela não